A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado aprovou nesta quarta-feira, 21 de maio, a PEC que prevê o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Lembrando aos leigos que PEC é proposta de emenda à Constituição, é para alterar alguma regra que já esteja prevista lá. O texto foi aprovado em votação simbólica e na forma como sugeriu o relator senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A CCJ aprovou ainda um requerimento apresentado por Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, de calendário especial para o texto, para acelerar a votação no plenário do Senado. Além de trazer o fim da reeleição, a PEC incluiu o aumento de mandatos de 4 para 5 anos para prefeitos, governadores, presidentes da República, vereadores e deputados estaduais, distritais e federais. Em relação aos senadores, a sugestão de Marcelo Castro era de que o mandato fosse ampliado de 8 para 10 anos. Muita gente não sabe, mas mandato de senador é de 8 anos. É diferente aí dos outros casos. E ainda estavam querendo aumentar para 10. Mas, após os líderes do PL, Carlos Portinho, que é do Rio de Janeiro, e do Novo, Eduardo Girão, que, repito, lá do Ceará, defenderem a redução do mandato para 5 anos, houve um acordo com o relator e a diminuição passou a ser prevista no texto. Então, repito, mandato de senadores, eles são atualmente de 8 anos, queriam colocar para 10, mas houve essa boa intervenção do Carlos Portinho e do Eduardo Girão, e conseguiram que entrasse no texto a redução de 8 para 5 anos, igualando ali o mandato que eles estão querendo colocar para os demais cargos, aqueles que eram de 4 anos e que vão passar para 5. Após a decisão da CCJ, o senador Marcelo Castro comemorou a aprovação do texto. Vamos acompanhar o que ele disse em coletiva. O advento da reeleição no Brasil foi um grande equívoco para presidente da República, para governador do estado, para prefeito municipal, para os cargos executivos. A gente sabe que isso não tem funcionado bem no Brasil, isso é praticamente uma unanimidade. Há algum tempo, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, fez uma pesquisa com os próprios prefeitos e se não me falha a memória, 76% dos prefeitos pesquisados, eles próprios eram contra a reeleição. Então, acho que esse momento é um momento para a gente celebrar. Votamos por aclamação na Comissão de Constituição e Justiça, mostrando que há uma convergência de opiniões e eu espero que a gente vote também de maneira consensual ou quem sabe até unânime no Senado, a gente pondo fim na reeleição para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República, mandato de 5 anos para todo mundo, inclusive para senador, e a coincidência das eleições para que as eleições operem no Brasil num dia só, de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Doutor Teixeira, até quando eles, parlamentares, fazem o certo, que é o fim da reeleição, essa herança maldita do FHC, junto com Gilmar Mendes, que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, eles têm que esticar um pouco o mandato dos demais cargos, né, dos demais representantes eleitos, como vereadores, como deputados, prefeitos, de 4 para 5 anos. Felizmente, houve aquela proposta de redução do mandato de senadores, que é uma coisa absurda. A gente vê senadores que são eleitos, depois se descobre um escândalo, inclusive, sobre o que eles fizeram nos gabinetes passados. Por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro. E, no entanto, eles ficam lá por 8 anos. Eles têm essa blindagem, eles ficam com o foro privilegiado para caso aconteça alguma coisa durante o seu mandato, mas tem mais influência para conseguir um foro privilegiado retroativo, né, que é o que aconteceu com o Flávio. Então, eles propõem o fim da reeleição, que já é defendido por muita gente, na sociedade, na imprensa, há bastante tempo, mas esticam determinados mandatos. E olha o risco que existe. Existe o risco desse fim da reeleição aprovado na CCJ ser uma espécie de boi de piranha, uma espécie assim de... como que outras medidas que não são muito populares vão ser emplacadas. Porque vai que o plenário das casas legislativas não aceita o fim da reeleição e fica o resto. Fica aí o mandato esticado dos outros cargos.
Então existe esse receio aqui da minha parte. No entanto, eu vejo com bons olhos, evidentemente, o fim da reeleição. Duda Teixeira. Pois é, a gente estranha mesmo, né? Porque, é claro, hoje no Brasil todo mundo quer acabar com essa reeleição. E aí, de repente, eles metem ali no meio uma historinha estranha de aumentar o mandato de 4 para 5 anos. E falando, nossa, mas por que apareceu isso, né? E aí é natural. Talvez eles estejam até querendo melhorar a chance da coisa ser aprovada e falar assim, não, mas não vai poder se reeleger, mas a gente vai aumentar aqui mais um ano, que tal, né? Faça parte até da negociação. É estranho, mas vamos lá. O fim da reeleição é uma coisa boa. Há razões muito sensatas para apoiar o fim da reeleição. A gente sabe, experiência própria, prefeitos, governadores, presidentes usam a máquina pública, aumentam o salário, fazem inauguração de casa, inauguração de ponte, tudo ali no último ano de mandato para conseguir a reeleição. Então, é uma competição desigual com os outros candidatos. Enfim, já se mostrou que a coisa não funciona e ainda dificulta uma renovação dos quadros políticos, que é um problema que a gente tem hoje no Brasil, né? Aliás, a gente tem um presidente no 3º mandato querendo a 2ª reeleição. E aí, Felipe, eu acho que tem uma coisa importante, que é a influência que o Lula provavelmente está tendo nessa questão. O Lula vai querer tentar o 4º mandato nas urnas e tem um governo muito impopular, né? A rejeição hoje numa pesquisa do IPESP estava em 54%. E teve uma outra pesquisa anterior, de fevereiro, que, se não me engano, foi do IPEC, que dizia que 62% dos brasileiros não querem que o Lula tente a reeleição. E entre essa turma que não quer que o Lula tente de novo, está inclusive gente que votou no Lula em 2022. Né? Dessa turma que votou no Lula em 2022, 32% não querem que o Lula tente de novo. Então, eu acho que foi o Lula, nessa obsessão do poder, né, que o Jair Bolsonaro disse que não tem, mas o Bolsonaro tem, o Lula tem também, eu acho que abusou um pouco, né? Abusou muito, aliás, né? E aí fez com que a maior parte do Brasil hoje seja contra a reeleição. Os parlamentares, pelo jeito, entenderam isso. A gente viu aí ele falando de consensual, de unânime. Então, é isso, a população também não quer. Então, de repente, é o momento de tentar fazer uma coisa certa. Denis Xavier, o que você destaca? Eu ainda vou comentar aqui alguns aspectos a respeito, alguns dos quais o Duda já comentou, mas eu quero ouvir você primeiro. Agora sim, boa noite, com o microfone ligado. Na verdade, a democracia apresenta em si uma série de problemas, e o que nós temos que fazer é tentar encontrar alternativas para minimizar os problemas que são próprios do regime democrático. Entre eles, o império de uma oligarquia, dos populistas, dos coletivistas, tanto à direita quanto à esquerda, que fazem da carreira política uma profissão. Isso é muito ruim, fazer da sua experiência política uma carreira, uma vida, quando, na verdade, o melhor do regime democrático é exatamente multiplicar essas experiências, as experiências de cada pessoa, o modo como cada pessoa pode gerir a sociedade a partir dos seus princípios individuais, né, dos seus valores. Então eu acho que, olha, a essa altura do campeonato, melhor um tiro no ombro do que um tiro na cabeça, né? Então, na realidade que nós temos, qualquer tentativa de aperfeiçoamento que vá mais ou menos no sentido certo é algo bem-vindo, porque no Brasil é muito raro a gente receber uma notícia e dizer assim, pode ser que vá dar certo. Pois o que eu torço para que aconteça é que a parte boa do texto fique, porque só falta a parte boa ser removida e ficar só a parte ruim, né? Quer dizer, tirarem lá o fim da reeleição, ou seja, manter, eles acabarem defendendo em plenário a manutenção da reeleição e, no entanto, esticarem o mandato lá para ficar maior ainda. Só chamar atenção para alguns pontos. O Duda falou, o uso da máquina pública. Ora, o que acontece é que os mandatários, eles, principalmente a partir do ano anterior ao ano da eleição, eles se voltam completamente. É claro que existem muitos casos em que o sujeito já começa o mandato já pensando na reeleição.
Mas nos 2 últimos anos do mandato, o sujeito passa a usar a máquina pública para se reeleger. E é o que a gente vê o Lula fazer, é o que a gente viu já em outros governos também. O Lula agora, por exemplo, hoje, tá? A gente está comentando esse assunto, hoje o Lula assinou medida provisória que busca o voto de 60 milhões de pessoas, para a qual ele está dando uma suposta isenção de conta de luz, que vai ser paga, essa energia, entre aspas, grátis, vai ser paga pelo restante dos brasileiros. Pelas outras dezenas de milhões de brasileiros, de outros segmentos sociais, que vão pagar essa isenção aí que ele concedeu para a baixa renda, justamente porque está em queda de popularidade, quer conter esse desgaste, e isso significa voto, que ele quer, no jargão político, entre aspas, não estou fazendo uma acusação de propina, comprar com o dinheiro dos outros. Então, as pessoas de classe média alta, etc., elas vão pagar a conta de luz de toda uma população de baixa renda que é dependente do Estado, e para a qual o Estado não toma as medidas que poderiam tornar a economia brasileira mais pujante para que essas pessoas caminhassem com as próprias pernas, com emprego, tivessem dinheiro para pagar as suas contas. Mas não. Se impede, se burocratiza o sistema e depois se concede favor em busca desse clientelismo, quer dizer, o escambo. Você fornece ali uma suposta gratuidade que alguém vai pagar, não sai do bolso do Lula, em troca do voto. Então, você tem o uso da máquina pública. Ou seja, a gestão administrativa, o mandato, ele, em vez de estar preocupado com o interesse público, o interesse da sociedade, está preocupado com a reeleição. O uso da máquina pública também tem uma outra consequência, que é a concorrência desleal com os candidatos de oposição, a quem já tem mandato. Tem um terceiro elemento que foi aqui colocado, mas que eu vou expressar de uma maneira mais isolada, que é o fato de que, principalmente quando é presidente da República, mas mesmo nos outros cargos, desde vereador até senador, deputado federal, passando por prefeitos, etc., as pessoas que ficam no cargo durante anos, elas ficam com uma máquina de propaganda muito grande. Porque eles têm a caneta na mão, eles conseguem fazer aí esse toma lá da cá, essa troca de favores. Muita gente é indicada política, ou seja, ganha uma boquinha, ganha um cargo, ganha uma remuneração alta no governo daquela pessoa e passa a defender aquele político incondicionalmente. Então você tem os propagandistas desse político que ficou anos no poder e que querem manter essa boquinha, ou mesmo depois de ele ter saído, sabem que se ele voltar ao poder, vão conseguir alguma coisa de novo. Então você tem um exército de propagandistas a serviço daquela pessoa que tem a possibilidade de se reeleger. E isso acaba manipulando o debate público em favor daquela pessoa. É o que a gente tem visto. Nós, jornalistas, temos que enfrentar diariamente uma multidão de propagandistas, inclusive gente que se passa por jornalista, mas que, na verdade, está querendo uma boquinha, está querendo um patrocínio do empresário amigo, que é beneficiado por uma medida do governo e acaba patrocinando ali os ativistas daquele grupo político. Nós temos que enfrentar diariamente no debate público. É muita gente montada em cima de alguém que pode se reeleger. Então, não faltam motivos para se acabar com a reeleição. Ela distorce o regime democrático, ela distorce no sentido de que ela atrapalha a competitividade saudável, limpa, a lisura. Ela acaba distorcendo isso e transformando certas candidaturas em concorrência desleal. Alguém quer acrescentar algo? Eu queria juntar uma coisa que você falou com o que o Denis falou, né? O Denis falou dessa opção que as pessoas têm, muitas vezes, de vou virar prefeito, né? Vou fazer só isso na vida. É claro que quanto maior a possibilidade, quanto maior o tempo uma pessoa pode ficar num cargo desse, maior a chance de ele adotar essa escolha, né? De ter essa decisão. 8 anos é um tempo muito longo na vida de uma pessoa, né? Muita coisa acontece em 8 anos. Então, esses propagandistas que você falou, Felipe, se eles têm ali, entram numa campanha e o candidato deles é eleito, o cara já faz a conta. Putz, eu vou ficar 4 anos nesse cargo e tem a chance de ficar 8, né? Então, você tem ali uma lealdade maior desses propagandistas, né? Então, realmente acaba
distorcendo muito a competição que acontece de uma maneira mais saudável em países que não têm reeleição. Por exemplo, a gente vê o Uruguai, né? O Uruguai não tem reeleição. O Mujica ficou 4 anos, Luiz Lacagepou 4 anos, agora tem o Yamandu Orsi. Então, ajuda aquilo que eu tinha falado de renovar os quadros, de você ter mais gente aparecendo, né? Você não tem uma pessoa que fica tipo Lula 3 mandatos, né? Não são consecutivos, mas, pô, isso aí são 12 anos, né? No poder, né? O Chile também não tem, e no Chile toda hora, você vê. Estamos falando agora da eleição esse ano no Chile, mas não é mais o Gabriel Boric, né? Vai vir, em primeiro lugar nas pesquisas, é Evelyn Matei, mas assim, toda vez que tem campanha no Chile, são nomes novos, né? E isso é muito bom, dá uma refrescada, e aí é uma condição muito diferente da que a gente tem no Brasil hoje, que parece que a gente está meio que preso só com Bolsonaro e Lula, né? As pessoas aqui no chat comentando, chega, a gente não quer mais esses dois, né? Também que o Bolsonaro está inelegível, mas assim, parece que a gente tem dificuldade de renovar, enquanto outros países conseguem fazer isso de uma maneira muito mais fácil. E esse é o ponto, a dificuldade de renovação não se dá simplesmente porque são 2 pessoas carismáticas. É porque são 2 pessoas que passaram 4 anos no poder. Portanto, quando você passa 4 anos no poder, você aumenta imensamente a repercussão da sua imagem, a disseminação da sua retórica, mas também a sua legião de militantes, de ativistas, de propagandistas. E isso num país de território continental como o Brasil faz uma diferença imensa. Quer dizer, você competir com alguém que já foi presidente da República é muito difícil. Então, é óbvio que é fundamental para que haja uma renovação na presidência, seja agora, seja depois. Não importa se agora é Lula e Bolsonaro, mas se continuar com reeleição, daqui a pouco vai ficar uma polarização entre outras 2 pessoas, ou alguém vai conseguir esse patamar que outras pessoas não alcançam. Porque você precisa fazer com que as pessoas que já governaram, que já tiveram todo esse poder, que construíram uma máquina de propaganda muito grande, não possam se cacifar, não possam concorrer para que novas pessoas, novos candidatos possam assumir esse cargo. Olha, só aproveitar uma postagem aqui do senador Eduardo Girão para acrescentar um elemento que a gente acabou não abordando no caso do fim da reeleição. Ele fez uma postagem lá no X com um trecho em vídeo dele na CCJ, que debateu o assunto, e escreveu assim: já imaginou o Senado votar para diminuir mandato de senador? Deu super certo. E aí ele exalta aquela decisão da qual ele participou e no final ele fala, que eu acho importante acrescentar: esse projeto será benéfico para a nação, pois permitirá a unificação de todos os cargos eletivos em eleições que ocorrerão a cada 5 anos. Essa mudança reduzirá significativamente os gastos com recursos públicos e fortalecerá a nossa democracia. Então, esse elemento ele estava realmente presente no debate na CCJ, que é você tornar tudo uma coisa só, certo, Duda Teixeira? O pessoal está acostumado a ir votar, cada hora tem que votar uma coisa, quer dizer, você vota para vereador e prefeito, aí 2 anos depois você vota para presidente, para senador, para deputado. Agora talvez você vá de 5 em 5 anos para votar em um monte de gente, o pessoal vai se confundir todo na hora. Mas eu ainda acho que os senadores deveriam ter um mandato maior, tá? Que seja então 5 para os deputados e 10 para os senadores, né? 10 não, Duda, 8, você quer aumentar ainda mais? Ou vamos manter os 4 e 8, né? Acho que o melhor seria manter como está hoje. Você quer maior, deixa 6. Mas por quê? Porque o Senado, isso daí tudo vem lá da Constituição Americana, né? Que entende mais a Câmara dos Deputados como um reflexo da sociedade naquele momento. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a Câmara se renova integralmente a cada 2 anos. Então, assim, realmente é uma Câmara que escuta o povo, né? Enquanto que o Senado, ele representa não a população, mas representa os estados, né? E aí são pessoas de maior experiência, né? Que têm mais bagagem. E vamos lá, existe uma diferença no comportamento
Existe. Entre os senadores e os deputados, né? Por quê? Porque eles precisam de mais votos, né? E estão lá realmente com essa outra função, né? Então eu acho que dar um mandato maior para os senadores, que seja maior que o dos deputados, acho que faria sentido, tá? Em vez de todo mundo os mesmos 5 anos. 8 anos é muita coisa. Denis, você quer acrescentar alguma coisa? Eu gosto muito da ideia, eu já disse aqui, de político que trabalha pouco. Vocês estão querendo dar cargo por muito tempo para essa gente. Eu acho que um ano para cada um e férias de 8 meses. Porque esse povo, quando resolve trabalhar, é que constrói Brasis. Eu tive o privilégio de morar na Itália para fazer um período de pesquisa e entrando na cidade um dia, entrando em Roma, em plenas eleições municipais, não tinha cartaz, não tinha nada, não tinha propaganda. Por quê? Porque as pessoas têm muito pouco interesse em largar as suas carreiras para tocar a vida política de cidade, de estado. As pessoas têm muito pouco interesse. Quer dizer, há uma preferência pelas suas próprias vidas, pela sua própria carreira. O simples fato de ter tanta gente de baixa qualidade, muito interessada em vida política, em absorção sistemática de poder, isso já é algo por si assustador. Essa é uma pergunta que eu sempre fiz ao longo da minha carreira nos programas, Denis Xavier, principalmente quando se aponta que os políticos em Brasília não trabalham segundas e sextas-feiras, eles geralmente trabalham de terça a quinta, porque supostamente é um tempo que eles precisam passar na sua base eleitoral, etc. E aí eu sempre questiono, é melhor que os políticos trabalhem mais ou que eles trabalhem menos? Porque olha só o que eles decidem quando eles trabalham, em geral, né? Mas é claro que pode ter, volta e meia, alguma decisão correta que até relógio parado acerta 2 vezes.